Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que vou fazer. Para que alguém me receba em sua casa, quando eu for afastado da administração. Então cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: paga a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje o que Nosso Senhor elogia aqui no seu Evangelho não é a figura do administrador desonesto, sem dúvida. Não é um elogio que ele dirige a esse homem para que nós todos o imitemos na sua falta de caráter. Na verdade, Nosso Senhor está aqui exaltando um dom constitutivo nosso, de nós seres humanos, de nós enquanto criados à imagem e semelhança de Deus, que é a inteligência. A inteligência é aquilo que nos distingue, nós, enquanto seres humanos, das outras criaturas, das demais criaturas que saíram das mãos de Deus. É a inteligência que nos distingue e que nos coloca, inclusive, no lugar privilegiado, dentre todas as coisas que existem, os animais do céu e da terra, as rochas, as plantas. Nós somos os únicos que sabemos, que temos consciência de quem nós somos os únicos que podemos conhecer, que nós podemos, através desta mesma inteligência, colocar dentro de nós tudo aquilo que é externo a nós, apreender as coisas. Nosso Senhor nos lembra disso, para que essa potência, para que essa capacidade que nós temos, ela não fique obsoleta, sobretudo com relação às coisas eternas. A gente tem que ser inteligente para com a nossa salvação. A gente tem que ser inteligente na nossa relação com Deus, porque aquele discurso de que o que basta é a fé e ponto, acabou, isso não resolve nada, porque isso é incompleto, é confuso, é até cínico, porque quando eu digo que basta é a fé e pronto, acabou, o que pode dar a entender é que eu não tenho que fazer mais nada, né? É que de mim não é exigido nada. A fé, nessa frase, ela é entendida como uma força etérea que vai me impulsionar, independente de mim, para a minha própria salvação, que vai me fortalecer, independente de mim, na minha relação com Deus. E não é bem assim. A fé, vai dizer o próprio Cristo, ela é algo que de pequeno, que se nós tivermos pequeno, pode fazer coisas grandes. É algo que é dado a nós para que nós possamos fazer as coisas. A fé é um dom que Deus nos dá, ela é também uma inteligência superior, para que nós possamos conhecer e ver a Deus, para que nós possamos conhecer e lidar com essas realidades sobrenaturais que são inacessíveis aos nossos sentidos, mas que pela fé nós podemos possuí-los. Mas voltando aqui à inteligência, ele está dizendo, vejam, esse homem, esse administrador, ele faz aquilo que todos nós podemos fazer, que todos nós temos capacidade para fazer. Ele não só conhece a realidade na qual ele está inserido,
Ele sabe que ele é agora um homem que tinha um bom emprego, que agora ele o perdeu. Ele tem consciência de si, ele tem conhecimento da realidade, e com tudo isso que ele faz, ele calcula, ele planeja, ele bola uma estratégia. Desonesto ele, estava assim esbanjando os bens do seu patrão, na iminência de ficar desempregado, ele faz um exame de consciência. Ele faz uma espécie de confissão aqui, de trabalhar, de pegar no pesado, eu não tenho força. Eu não vou conseguir trabalhar com isso, sou fraco. E de mendigar eu tenho vergonha. Então ele mede, ele está dizendo, olha, eu sou um homem, um rei, não é? Que com 1000 soldados está querendo derrotar um exército que marcha contra mim com 20.000. Eu sou um homem que estou querendo construir uma casa com material insuficiente. Ele faz essa medida, esse administrador. Eu não tenho capacidade de me suprir com as minhas próprias forças. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar aquilo que eu tenho a meu dispor para que eu não fique desabrigado, para que eu não caia também nos maus olhos dos outros homens, aqueles que podem ser potencialmente os meus patrões. Então ele vai fazer essa espécie de conchavo, não é? Começa a diminuir aquilo que eles devem. Enfim, pensando, já planejando no seu futuro, pensando na sua vida posterior. Nós, muito mais do que pensar no nosso futuro material, na nossa vida daqui a 5, 10, 50 anos, a gente tem que pensar na nossa vida futura, mas futura mesmo. A gente tem que pensar na nossa vida depois daqui. Não é ficar com esse administrador, porque vejam bem, esse administrador ele vai conseguir um emprego depois, certamente, ele está sendo muito esperto. Alguém vai contratá-lo depois. Mas esse emprego vai ser para sempre? Esse patrão que ele conseguiu vai durar para sempre? Claro que não. Ele vai perder o emprego, vai perder o patrão e ele vai perder uma outra coisa. Ele vai perder a vida, ao menos a vida biológica. Esse corpo dele, o bem-estar que ele busca satisfazer, isso tudo vai acabar. Do mesmo jeito que vai acabar para todos nós. Todos nós um dia seremos demitidos da nossa administração. Todos nós. E o que Cristo nos convida é, desde já, planejar o nosso futuro, o nosso próximo emprego. A buscar abrigo numa casa, uma casa que nos acolha, para que assim nós não passamos necessidade. Porque nós, colocando na balança, fazendo esses cálculos, a gente tem que ver aquilo que vem depois, aquilo que é a vida eterna, aquilo que é o céu, a glória celeste, o reino dos céus, não é conquistado pelos meus braços, não é conquistado pela a minha inteligência, ou seja, a minha inteligência, a minha esperteza, melhor dizendo, não é conquistado, por exemplo, por essa engenhosidade que tem o administrador infiel. O reino do céu, aquilo ali, a vida futura, ela é conquistada por uma coisa, ela é conquistada pelo amor de Deus. Eu entro nessa vida, eu entro em comunhão com Ele, se aquilo que vai ser o meu futuro, aquilo que vai ser realidade na vida eterna, a caridade já é o meu presente. Se eu já vivo no amor de Deus, se eu já vivo em comunhão com Cristo hoje, isso de algum modo já pode servir de garantia para o nosso amanhã. A gente tem que ser esperto com essas coisas eternas. A gente brinca muito. A gente brinca demais com a nossa própria salvação. Nós preocupamos e nos ocupamos com muitas coisas, todas elas coisas passageiras, mas aquilo que é eterno, aquilo que não finda nunca, a gente despreocupa e deixa para pensar nela na última hora. E pode ser que na última hora não dê tempo, pode ser que a última hora nos pegue de surpresa, pode ser que a última hora não nos dê sinais e nós assim terminamos por ficar desempregados. Pode ser que na última hora a porta da casa de um bom senhor, que ali é outra parábola do Evangelho, que dá ali uma grande festa, pode ser que a porta dessa casa, estreita ou não, já tenha se fechado, a gente fique para o lado de fora. A gente tem que encarar essa realidade como sendo séria, porque é a coisa mais séria que há. Não existe nada mais sério do que a nossa salvação. Não existe nada mais sério do que esse dia amanhã, sem ocaso. A gente tem que ser inteligente, calcular, olhar para nós mesmos, para a nossa própria capacidade, para a nossa própria vida e começar a dizer, olha, isso aqui que eu tenho, a minha vida, onde ela passa. O que eu estou fazendo, o que eu tenho para garantir a vida futura? Como eu vivo a vida futura? A gente não pode ser como esse pessoal que o apóstolo Paulo critica, né?
Ele está dizendo aqui, o fim essas pessoas para as quais o fim é a perdição. O Deus é o estômago. A glória está no que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. São Paulo aqui está dizendo, de algum modo, de pessoas que se preocupam com aqui e agora e despreocupam com essa vida futura prometida a nós por Cristo. São pessoas que se comportam como inimigas da cruz de Cristo, vai dizer São Paulo. São inimigas da cruz de Cristo, porque essas pessoas, não olhando para baixo, não conseguem olhar para aquele que está lá em cima, pendido no alto do madeiro. Não conseguem ver que aquele homem que está pendido no alto do madeiro é o maior de todos os amantes. E a gente vira as costas para esse que é o maior de todos os amantes e busca os pífios, os baixos amores. Desprezamos tudo isso para quê? Para satisfazer algo, para esbanjar coisas e esbanjar aquilo que acaba. E esbanjar aquilo que acaba e que se gasta com muita facilidade, sem termos condições de recuperar de novo. É uma matemática, me permitam dizer, pouco inteligente. A pessoa que não mira na sua vida futura, ela tem um engenho estreito. É como uma pessoa que quer morar no exterior, mas não se preocupa, não faz o mínimo, por exemplo, para ter o visto. Não faz o mínimo para conseguir dinheiro, para comprar passagem, para conseguir chegar no exterior. Não faz o possível para ter dinheiro, para se estabilizar lá. Não pensa na sua vida futura lá, não fala nem sequer a língua do país, nem um bom dia, uma boa tarde, boa noite, não sabe nem pedir comida, não sabe comprar, não entende de moeda. É semelhante a esse tipo de pessoa, uma pessoa que não pensa no céu. É semelhante a uma pessoa que quer morar no exterior, mas não se prepara para tal. Tem um engenho estreito, não trabalha, não usa isso aqui que Deus nos concedeu para isso. Deus nos concede a inteligência. Por que Ele nos dá o dom da inteligência? Para que nós pudéssemos conhecê-lo, para que nós pudéssemos ver tudo aquilo que Ele fez em primeiro lugar na criação e dizer, olha, isso é obra de um Criador, que supera a mim, é obra de um Deus que é infinito, um Deus que é todo-poderoso, e quando nós chegarmos diante dEle, formos apresentados diante de sua face, a gente poder dizer, olha, eis aqui Deus, porque só ama, e também com a finalidade do amor, não é? Porque só ama, né? Nós só amamos aquilo que nós conhecemos. Só ama aquele que é inteligente, só ama aquele que pensa, só ama aquele que vê e só ama aquele que entende. Quem não usa a sua capacidade racional não consegue amar de verdade, não consegue pensar, não consegue medir, não consegue calcular. A nossa inteligência, meus irmãos e minhas irmãs, ela não nos foi dada para nos afastar de Deus, muito pelo contrário, ela nos foi dada para nos aproximar dEle, para nos fazer caminhar rumo na direção dEle. É a marca que Ele colocou, é como se Ele tivesse, como se não, é uma característica dEle. Ele que é inteligente. Deus é inteligentíssimo, de uma inteligência perfeitíssima, e Ele compartilha conosco isso que é dEle em nós, fazendo de nós, homem e mulher, a sua imagem e semelhança. Isso aí Ele coloca, deposita em nós para que a atração por Ele fosse maior, não é? Para que na visão, não é? Na cosmologia, a ciência clássica, né? Da Grécia Antiga, 600 a.C., se acreditava que as coisas tendiam para aqueles elementos das quais elas eram constituídas, né? A pedra ela tende para o chão, porque a pedra ela é feita de chão. O fogo tende para o ar porque ele é feito de sol, e o sol está lá em cima, então ele tende para o alto. É a cosmologia da época. Nós, né, como se olhando por esta cosmologia, que não, numa licença poética, que não deixa de ser bonita, como se nós fôssemos feitos de Deus. Ele sopra em nós o Espírito, Ele sopra, ou seja, nós somos feitos do barro, da terra. Mas não é só isso, tem algo que foi introduzido em nós, que veio direto do próprio Deus, que é o sopro. E isso Ele coloca em nós para que, tendo esse elemento divino em nós, nós fôssemos atraídos à divindade, do mesmo jeito que a pedra está atraída para o chão, do mesmo jeito que o fogo é atraído para o sol, né? Nós temos a inteligência para que, por ela, Deus nos lace e, através dela, Ele possa também nos seduzir. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.